Meio brasileiro, meio gringo faz parte da lista dos novos desafios do Núcleo de Desenvolvimento Social do Minas pela Paz, que vocês sabem que eu adoro demais. Além da campanha desenvolvida para o período do Mundial, o Minas pela Paz lançará ainda este ano um programa de voluntariado aberto a toda a sociedade. Nós vamos saber mais sobre tudo isso, nós vamos conversar de muita coisa com a gestora de desenvolvimento social, Liliane Lana. Tudo bem, querida? Tudo bem, Angélica. Menina, vamos falar... Bom, vamos começar desde que a gente está falando meio brasileiro, meio gringo, e depois a gente vai, né, falando de outras coisas também. Okay. O que é esse hashtag? Tem uma hashtag também, né? Tem a hashtag. Hashtag meio brasileiro, meio gringo. Então, essa ideia começou, na verdade, de uma proposta da gente discutir alternativas para a redução da violência nos estádios. Então, a gente convidou veículos de comunicação de Minas, aqueles que têm mais tradição na transmissão dos jogos, né? E fomos discutir como trabalhar essa questão que passa por conscientização, educação, por isso discutir com os veículos de comunicação. Foi muito legal a adesão do pessoal, a vontade de participar, mas no final dessa discussão a gente viu que uma campanha contra a violência nos estádios ia ser só mais uma de várias outras que já foram feitas e que não deram um retorno assim tão significativo, né? E olha que essa discussão foi antes do episódio da privada voadora, né? Que lamentável, Sim, lamentável. Bom, então, diante dessa questão de não corrermos o risco de fazer só mais uma campanha que daria em nada, a gente culminou com a proposta de trabalhar a questão assim do receber bem o outro. Porque, na verdade, quando você fala em paz, você pensa em respeito, né? Em acolhimento, em tratamento ético. Então, a gente optou por uma linha do receber bem. E, a propósito de Copa, a gente optou por receber bem primeiro o estrangeiro, o turista que chega até aqui. Porque receber bem pode ser o seu vizinho, pode ser o motorista, o pedestre, o colega de trabalho que tem uma opção sexual diferente da sua ou que pensa diferente de você. Enfim, são muitas as possibilidades que a gente vai ter aí para desdobrar esse pensamento de receber bem. Mas começamos pelo meio brasileiro, meio gringo. E como é que isso vai acontecer na prática? Como é que ele está acontecendo na prática? A campanha ela é, de certa forma, simples, muito acessível, porque ela é uma plataforma virtual, né, em que a gente criou um hot site e ali você tem vários símbolos que mesclam a identidade do brasileiro com a identidade do português, do britânico, do francês. E aí você entra nessa plataforma e seleciona a sua metade gringa, né? Por exemplo, eu entrei e selecionei lá meio francês, porque o Lana vem daí, né? Você escolheria o britânico, né? Ai, que eu não vou nem comentar, né? Que hoje o dia não tá bom para quem é meio inglês. Então, assim, você faz esse clique, seleciona e você compartilha com seus amigos nas mídias sociais, tanto no Twitter como no Facebook. E a gente faz as contas aí de algo em torno de uns 300 mil acessos que a gente já teve, sem contar os compartilhamentos pelo Facebook. Puxa vida, mas então já está reverberando bem. Exatamente, isso que é importante. Bacana. E isso é um papel do Minas pela Paz como um todo, que é esse papel de pensar na sociedade, né, de uma forma geral, de pensar na nossa segurança, né? Na nossa civilidade. Né? Isso aí. Então, esse é mais um dos projetos, dos programas do Minas pela Paz. Que a gente está buscando fortalecer um pouco mais um trabalho, digamos, preventivo. Porque hoje a gente está bastante forte com programas que trabalham situações em que um dano social já ocorreu, né? Então, é quando você vai buscar, por exemplo, gerar trabalho para um egresso do sistema prisional, né? Ou quando você vai procurar uma oportunidade de inserção social para um adolescente que está em cumprimento de medida socioeducativa, quer dizer, tem um dano social que já ocorreu. Se a gente quer mudar essa situação, a gente tem que pensar no antes, né? Então, a gente está bastante preocupado em fortalecer uma linha de trabalho um pouco mais preventiva
E daí vem essa história do meio gringo, vem uma vontade de trabalhar com educação, com esporte e também um programa de voluntariado, que é outro desafio para esse ano. Gente, então tem muita coisa para acontecer. Tem. É. Vamos falar um pouquinho do Minas pela Paz como um todo, porque a gente vê, né, igual essa brincadeira de falar sério, que é essa coisa do meio brasileiro, meio gringo, que é uma brincadeira gostosa, né? Que as pessoas podem brincar nas redes sociais, mas que leva a uma reflexão muito importante com relação a essa coisa do receber. Mas o Minas pela Paz, ele já é como é que fala? Uma instituição, né? Sim. É uma instituição que tem aí o respaldo de grandes empresas. Sim. Né? De grandes empresas que estão preocupadas com a nossa segurança. Quais são essas empresas? Angélica, até é difícil mencionar, porque a gente hoje conta com cerca de 40 empresas parceiras. Nossa, acabou o programa. Mas assim, é importante destacar que a gente tem 11 empresas que são as fundadoras, essencialmente, né? Que são empresas membro do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias e que em 2007 elas resolveram dar um passo a favor do ambiente econômico de Minas Gerais e escolheram priorizar a educação e a segurança pública. E daí fundaram o Minas pela Paz como o grande articulador desse movimento, né? E com o passar do tempo a gente veio somando aí o número de empresas parceiras e estamos com as portas sempre abertas a receber essa contribuição, porque a gente sabe que esse desafio de promoção da cultura de paz, que é a nossa missão maior, né, ele depende do esforço de todo mundo, né? Não dá para ninguém se sentir fora disso. No cotidiano, cada decisão, cada movimento que você faz, você tem que estar sempre reafirmando isso. Então é muito importante ter as empresas junto com a gente, já que empresas são pessoas e são grandes contingentes de pessoas normalmente, né? Então, com toda essa união dessas empresas, né, dessas 40, quer dizer, a gente não vamos nem fechar números, né? Porque é melhor nem fechar números, porque a gente quer que ele cresça também. Isso. Mas a preocupação que essas empresas têm, né, e que a instituição tem em promover a paz. E aí você disse essa questão toda de trabalhar onde o problema já se instalou, né? Quer dizer, para resolver isso, mas a questão da prevenção também, que é um foco importante para vocês. Super importante. Né? Que vocês estão também trilhando um caminho com relação a isso. Essa questão do receber bem, né? Do meio brasileiro, meio gringo, essa hashtag, ela vai acabar diminuindo um pouco depois que a Copa passar. Ah, claro, é uma campanha pontual, né? Mas a ideia continua, né? Sim, a ideia do receber bem. E aí a gente vai com o apoio da nossa agência, né, que é uma agência voluntária, na verdade, isso é até importante a gente destacar, todo o trabalho de comunicação que o Minas pela Paz tem feito, todo ele é 100% gratuito, porque são também empresas que estão se engajando na nossa causa e prestando esse serviço sem ônus nenhum, né? Então, a gente posteriormente vai desdobrar essa história do receber bem, trabalhando outros, digamos, segmentos, né, da nossa sociedade que também estão nos apresentando muitos desafios. Por exemplo, no trânsito, né? Receber bem o pedestre, o ciclista, o motoqueiro, o outro motorista. Está cada dia mais difícil de fazer isso, né? Me chama a atenção, por exemplo, o ciclista, que sempre foi uma figura assim, meio da paz. E eu não sei se todo mundo percebe isso, mas a partir do momento em que a cidade está se abrindo mais para o ciclista, eu percebo uma mudança de postura do ciclista. Ele está mais agressivo no trânsito. Eu já vi ciclistas, na hora que pega um motorista distraído, por exemplo, e ele xinga, ele grita, tipo, você não está me vendo, né? E, quer dizer, já está mudando também a postura, porque ele começa a experimentar o mesmo estresse do trânsito que todos os outros usuários estão experimentando, né? Então, assim, os desafios para a gente trabalhar essa questão do receber bem são muitos. E a gente vai poder aí desdobrar essa campanha em várias outras. Bom, tá vendo? É bom que a gente vai amenizando, percebendo que as coisas podem ir acontecendo, né?
Elas levam tempo, né? Levam tempo, mas que elas vão acontecendo. E isso é muito bacana. Liliane, eu gosto muito de conversar sobre Minas pela Paz. Eu acho que é assim, é todo mundo fazendo, que a gente vai chegar em algum lugar, né? A gente não pode esperar que só o governo faça, o poder público faça, né? Ou até mesmo as grandes empresas, como é o caso do Minas pela Paz, mas é uma coisa que tem que surgir de cada um de nós, né? Do ciclista, do motorista, do professor, né? De todos nós. Então, cada um faz a sua parte. E eu também quero fazer a minha, que é estar aqui e a gente poder debater isso todas as vezes que a gente puder falar sobre isso. Bom, então, para quem quiser participar do Meio Brasileiro, Meio Gringo, é www.meiogringo.com.br. Vou lá fazer o meu. Vou lá colocar nas redes sociais. Isso. Querida, muitíssimo obrigada, mas eu queria que a gente deixasse também o site do Minas pela Paz. Ah, sim, que é o www.minaspelapaz.org.br. A gente tem lá, inclusive, um espaço para quem quer se cadastrar como voluntário para fazer parte de outras campanhas nossas. Muito bem. Isso nós vamos discutir num outro momento também, que eu quero falar dessa questão do voluntariado. Combinadíssimo? Combinadíssimo. Muito bem. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Bom final de semana para você, viu? Igualmente. E para vocês de casa também, um ótimo final de semana. Hoje é sexta, né? Hoje é sexta. Ai, que pena, eu detesto quando dá sexta-feira, que acaba o programa, eu só volto segunda-feira. Mas segunda-feira eu não volto ao vivo, a gente vai ter um programa especial, inédito para vocês. Eu volto ao vivo na terça-feira, às 17h15. Mas pode assistir na segunda que eu também estarei aqui, tá? Um beijo para vocês e bom final de semana. Juízo e não me abandone. Tchau. Confess, you feel the way I do. Confess, and say you love me too. So please don't make me guess. Confess.